Vi sim. E não te respondi, não? Ó, Eu já fiz todas as. Eu fiz todas as páginas. beleza. Perfeito, que amanhã tem mais. Bom, pessoal, hoje a aula de hoje é ótimo, né? Eu tô gravando a aula. Na aula de hoje, temática 27/8. Então, na aula de hoje, só anotar o nome do Cauã aqui que entrou agora na aula. Nós vamos falar da unidade 4, que fala sobre perímetro. Primeiramente, o que é perímetro? O que é o perímetro? Perímetro é o contorno de uma figura. Vou melhorar isso aqui. Não é só um contorno, é a medida. É a medida do contorno de uma figura. E aí, de uma figura, nesse caso que a gente está falando, né, de uma figura plana, tá? Que é o nosso capítulo aqui, é perímetro de A gente figuras já fez essa. planas. Já A fizeram? gente já aprendeu essa. A gente aprendeu essa matéria. Eu não sei se a gente já fez. Tá. Provavelmente não deve Porque ter. eu tô sem. É porque eu tô sem meu livro 2, isso. Aí os meninos teve que me mandar a página do livro pra eu fazer. Entendi. Mas eu acho que a gente já fez a unidade 4. Beleza, então. Não, Porque a unidade 1 foi só que você tinha. A unidade 1, aquela vez que você passou, na hora que eu fui fazer as atividades, eu tinha visto que a professora Margot, ela já tinha passado um tanto daquelas páginas pra gente. mas a unidade beleza. 4, Arthur, não fez, não. Só se eu não fiz. Quando que você estava tendo aula. Eu cheguei Beleza, atrasado? pessoal. A Olha só. unidade 4 a gente ainda não fez. É. Tanto que eu nem a unidade 3 eu tinha começado a fazer. Eu tinha começado a fazer só aquelas duas páginas que o professor pediu. Eu também acho que não. Eu sou assim, sabe? Eu não suporto a tal de impressionante, né? Eu suporto a tal de enrolação, sabe? Então, Eu acho que isso. Um até ficou de fazer um orçamento para mim, aí eu falei que não precisava mais. Alguém Porque que ele marcou comigo aparece 3 que a mãe vezes. está falando no telefone, puder desligar o microfone, fazendo favor. Tá bom? Não, professor, é que minha avó foi só pedir uma caneta aqui. Ah, tá. Não tem problema não. Olha só. Vamos lá. Perímetro é a medida do contorno de uma figura. Ou seja, se eu quero saber um perímetro de um triângulo, eu vou somar a dimensão, né, o tamanho dos 3 lados desse triângulo. Num triângulo... Oi. Eu acabei de lembrar, eu não estudei isso, não foi esse ano, não, foi ano passado. A professora, eu lembrei porque ano passado a professora deu uma folha igualzinha essa daqui, ó. Beleza. Parecida, não com igualzinho. Tá, joia. Então, deixa eu continuar aqui, senão não dá tempo. Então, por exemplo, se você quer falar do perímetro de um triângulo, você vai somar os 3 lados, tá? Esse triângulo aqui, ele é equilátero, porque todos os lados são iguais, tá? Um triângulo que os lados são iguais é chamado equilátero, tá? Mas o perímetro de qualquer triângulo vai ser lado, mais lado, mais lado, tá? De um quadrado, vai ser lado, mais lado, mais lado, mais lado. Um quadrado necessariamente tem que ter as medidas dos lados iguais. Então, você pode fazer 4 vezes o lado também, tá? Um losango, necessariamente, um losango regular, tem que ter medidas iguais dos lados. Então, ou você soma os lados, ou você faz 4L, tá? De um retângulo. O retângulo, ele já tem uma medida, uma base e uma altura. Então, ele tem 2 bases, uma embaixo, uma em cima, e 2 alturas. Então, é 2B mais 2H. Ou 2 vezes soma o valor de B mais H, tá?
Ou ainda, você pode somar B mais H mais H. Beleza? Um trapézio. Você vai medir os tamanhos aí. Bzão, que é a base maior, Bzinho é a base menor, lado 1, lado 2. Tá? E o círculo, P igual... Então, o perímetro de um círculo, né? A gente não fala nem P, a gente não fala nem perímetro, a gente fala comprimento da circunferência. P é igual a 2πr. O π vale 3,14, tá bom? Bem facinho de calcular, não tem segredo. Ok, Jus? Ok, Jus ou não ok, Jus? Aí, Professor, gente... eu tô um pouco confuso, mas eu tô entendendo. Não, mas professor. aqui eu Já tô falando... acostumei. Essas medidas L aqui são os valores. Olha só, quem tá com o livro 2 aí, vai lá na questão 2 da página 278. Exemplo. Arthur, você tá entendendo mais porque É pra eu fazer? não tive essa matéria, Não, né? então vamos lá. Olha Sim. só. Você tem aí um quadrado com lado. Então, na É letra A, fácil você tem essa um matéria de quadrado entender. com lado 4. Então, um quadrado com lado 4. O perímetro dele, então, é 4 mais 4 mais 4, que é a mesma coisa que 4 vezes 4, que é 16. 6. A área de um quadrado é base vezes altura. 4 vezes 4. Ou então, 4 ao quadrado. Que é quanto? 16. A 16. diferença é que um vai dar 16 centímetros. E a área vai dar 16 centímetros quadrados. Tá bom? Por que quadrado? Porque é uma medida de duas dimensões. Lembra que eu tinha falado? Medidas de uma dimensão são as linhas. Medidas de duas dimensões são as áreas. Então, por isso que é quadrado. O volume tem quantas dimensões? 3. 16. Não, volume. Volume tem 3 dimensões. Um cubo, vamos lá. Um quadrado. Um quadrado está em 2D ou 3D? Quadrado? 2D. Né? 2D. E o cubo? 3D. 2D também. 3D. 3D. O cubo é em 3D, né, Thierry? Porque o quadrado ele Não, é você tá plano. falando da O imagem? cubo, ele é... Sim. A imagem também é em 3D, ué. Ela foi desenhada em 3 o dimensões. quadrado, Tá. o quadrado, Na minha não tá. o quadrado ele é plano, ele não tem profundidade. Aqui, ó, Thierry. Deixa eu falar. O cubo não, ele tem altura, largura e profundidade. Isso aí, ó. Aqui, ó. O quadrado não, o quadrado só tem largura e altura. Aqui, ó. O volume, aqui, ó, o cubo, olha só. Ele é um volume, ele tá aqui, ele aparece só em 2D, porque já não tem como fazer 3D, uma coisa na folha, né? Mas ele é um desenho 3D, não é? Então, ele é um volume. Então, as medidas dele são medidas cúbicas. Tá? O volume é uma medida cúbica, tá? Entendi. Entendeu? É que na minha imagem do livro não tá desse jeito. Não, isso aí eu tô colocando só uma... Ué, o trem aqui, o que aconteceu? Pronto. E aí, a letra B, por exemplo. A letra B, eu não falei das áreas ainda, eu vou falar ainda, tá? Então, perímetro. Então, você tem aí um retângulo, o perímetro dele vai ser igual a 12 mais 12 mais 7 mais 7.
12 mais 12, 24. 7 mais 7, 14, que dá quanto? 38 centímetros. E a área dele vai ser o quê? Base vezes altura. Então, vai ser 12 vezes 7. Quanto que é 12 vezes 7? 84 centímetros quadrados. Ok? Então, um exemplo é isso, né, gente? Bem fácil. Ó. Já até fiz uma questão aqui para vocês. E agora nós vamos falar das áreas de figuras frontais. Professor, a área é onde é exercido o perímetro, não é? A área é o que tem dentro do perímetro. Porque o perímetro o perímetro é base vezes lado. A área é a parte de dentro do perímetro. Então, meninos, ó, vai ter coisa aqui que eu tô passando na aula que não vai cobrar nos exercícios, tá? Mas eu tô passando já para vocês já irem familiarizando. E daqui uns dias a gente vai trabalhar mais com elas. Olha só, a área. A área, por exemplo, de um triângulo, ele é a medida da base vezes a medida da altura dividido por 2. Aqui, ó, base vezes a altura dividido por 2, ok? Sim. A medida da Professor, área... Oi. Isso a gente aprendeu foi esse ano mesmo, no começo do ano. Eu acho que na terceira semana de aula. Isso aí, Arthur, deixa eu dar aula aqui. Você interrompa para tirar a dúvida. Vocês estão contando o caso. A área de um quadrado é lado, a medida do lado elevado ao quadrado. A área de um losango é o quê? A diagonal maior vezes a diagonal menor. Ó, medida da diagonal maior pela medida da diagonal menor dividido por 2. A área de um retângulo, base vezes altura. No exercício anterior eu fiz do quadrado e do retângulo, né? De um trapézio, é a medida da base maior mais a medida da base menor, fecha parênteses, multiplicado pela altura, depois você vai lá e divide por 2, beleza? E a área de uma circunferência é A igual a π vezes raio ao quadrado, lembrando que o π vale 3,14 aproximadamente, tá joia? Essa letrinha aqui é o π, ó. Depois vocês vão ver, nesse capítulo não cobra isso não, tá? Depois vocês vão ver isso aí melhor. Deixa eu ver. E aí, professor, você falou esse tanto de coisa, mas o que é área? O que é área? Então, gente, área é o seguinte. Espera aí que eu vou pegar uma imagem aqui de área. Não era isso que eu queria. Deixa eu só pegar mais figuras lá, que eu vi que vocês ficaram meio na dúvida aí do que era a área. Então, gente, olha só. Você vai imaginar como área uma medida de um quadrado de 1 centímetro de lado, por exemplo. Então, essa área em vermelho, isso aqui é porque eu quero medir minha área em centímetro, tá? Então, essa é a área em vermelho, mede 1 centímetro quadrado. E aí, gente, quando eu quero descobrir quanto vale a área, por exemplo, a figura A, qual que é a área dela? Considerando que cada quadradinho, então, se cada quadradinho vale 1 centímetro quadrado, 1 centímetro quadrado, porque eu quero medir em centímetros. Se eu quisesse medir em metro, cada quadradinho valeria 1 metro.
Então vamos lá. Quantos 17. quadradinhos cabem aqui na figura A? 17. 16. Então vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, né? 8 aqui, porque se você fosse ver, ó. Aqui, ó. Se fosse desenhar aqui 16 de as coisinhas, emendar as linhas. Tem aqui. 16 de área porque você tem que pôr vezes 2. Aí, ó. Então ele tem 16. Não é 16 de área. Tem 16 quadradinhos, né? Porque é vezes 2, Sim. tá? Tem 16 Então, por quadradinhos. isso que eu quis nesse dizer. caso. Entendi. Deixa eu só pegar aqui. Pronto. Então, a área é quanto? 16 centímetros quadrados. Então, quando você pede para calcular a área, o que você está perguntando? Quantos quadradinhos cabem na figura? Se você quer medir a área em metro quadrado, a área de um lote é medida em metro quadrado. Então, você vai considerar um quadrado de 1 metro de cada lado e vai sair contando quantos quadrados tem no lote. Só que, o que é mais fácil? Você usar uma fórmula que usa a medida da frente vezes o fundo do terreno ou sair contando quantos quadrados cabem no terreno? O que vocês acham mais fácil? Lembra que no terreno tem uma casa no meio, tem um tanto de coisa. Como é que você vai fazer para medir? Não tem jeito, né, gente? Concorda? Tem que usar as fórmulas? Sim. Então, olha esse aqui, ó. Vamos ver a letra B aqui. Letra B nós vamos ter que estimar, né? Por quê? Porque não é uma área regular. Porque tem quadrados que dá metade e outros dão metade. Então, os que dão metade, você tem que somar eles com o outro, que vai dar um quadrado. Então, vamos lá, ó. Deixa eu ampliar aqui minha figura para a gente tentar contar quantos quadrados. 2. Ih, mas aí saiu fora. Que pena. Ah, dá para contar, filho. Todo mundo entendeu aqui, né? Então, olha só. Então, você teria um quadradinho aqui. Vamos ver quantos quadrados inteiros a gente teria, ó. Aqui Inteiros a gente só tem 2, 3. 3, 4. Ô, pessoal, tá faltando um risquinho ali em cima. Lá na ponta. Ah, tá. Então tem 4 inteiros, né? Sim. Aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Considera, gente. Olha só, esse pedacinho daqui metade. parece com um pedacinho que vai ficar aqui, não parece? Parece. Então já Sim. tem 5 quadradinhos. Só Agora, que é um pouco diferente. mas aí você virou ele e pôs ele aqui. Você recortou e colocou aqui. Esse o pequenininho aqui, né? Parece com esse daqui, ó. Esse aqui, parece que esse aqui, né? Não, com outro, o do lado. Esse. Esse? Não. Não, tá maior, tá muito menor. Esse aqui, eu acho que é mais ou menos esse aqui, ó. Não, esse aí é o pequenininho. Não, eu acho que é esse. E mesmo assim ainda vai faltar, né, gente? Sim, vai faltar um. Vai dar uma área completa, ó. Esse aqui, você pode tentar pôr ele aqui, ó. Então nós temos Não, pessoal, 4, então faz mais fácil. 5, Então, 6, 7 quadradinhos mais um pedaço. Né? Concordam ou não concordam? Concordo. Olha como Concordo. que foi difícil a gente medir. Se a gente usar a fórmula é muito mais fácil, né? Não? Sim. Vamos calcular Sim. pela fórmula? Olha só. Espera aí que eu vou fazer um negócio. Cada medida dessa aqui, ó, vale 1 centímetro. Cada medida dessa vale 1 centímetro. Tá? Peraí. 1, 2, 3. Ela tem 3 de base, pessoal. 3 de base? O que você tá chamando de base? Não, eu tô chamando o lado, porque eu tô colocando ela em pé, entendeu? Aqui, ó, gente, eu vou colocar assim, ó, mais ou menos 7, tá bom? Aqui eu coloquei mais ou menos 7 centímetros quadrados, medindo por quantos quadradinhos, né? Contando quadradinhos. Agora, vamos ver calculando a área.
Então, ó, calculando a área. Mel, vem cá. Vem, Mel. Então, Ô, calculando a Roger, você área, tá com o nós vamos ter. microfone Olha ligado. só, a base. Eu posso chamar esse cara aqui de base? Pode ser, né? Eu só inverti ela aqui. Pode. Como se eu Pode. estivesse olhando o triângulo de cabeça para baixo. Então tem 1, Pode. 2, 3, 1, 4, 2, 3, 5. 4, 5. A base é 5. A altura vai ser esse cara aqui. A altura sempre tem que fazer 90 graus com a base, tá, gente? A altura sempre tem que fazer 90 graus com a base. Dividido por 2. Quanto? Esse zoom tem hora que faz raiva, viu, gente? Vou falar pra vocês, não. Professor, Pronto. ontem a gente tava todo mundo lá conversando e do nada acaba. Não, ô, pessoal, eu descobri que se você passar de 1 hora, o Zoom corta. Sim. De 1 hora não, de 40 minutos. O meu, não, pessoal, eu coloco lá pra 1 hora. O meu, se ele passar de 1 hora, ele corta, não tem como ficar Beleza, mais de deixa 1 eu hora. terminar aqui, Arthur. 5 vezes 3, 15. 15 dividido por 2, 7,5. Que é mais ou menos o que a gente tinha falado, né? A gente tinha falado que era mais ou menos 7 centímetros, cortando os quadradinhos. Calculando, a gente descobriu que é 7,5. Então, é mais fácil contar quadradinho. E nesse caso aqui da letra C, quantos quadradinhos tem aí? Na letra C? É. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 9, 4, 5. 10, 11, 5 12, vezes 13, 14, 3, 15, né? 15 quadradinhos. 15. Então, foi fácil medir a área aí, né? Na letra C. Foi mais fácil que fazer a fórmula. Mas a gente fez a fórmula sem saber. Já que termina sua aula hoje. 3,40, porque vai lá na sua casa. Olha só, a gente acabou fazendo a fórmula. Olha só, por quê? Porque a gente sabia que aqui tinha 1 centímetro de lado em cada cara. Hoje. Então a gente contou 1, 2, 3, 4, 5. E tinha quantas fileiras? 3. 1, 2, 3. 5 vezes 3, 15. Então, intuitivamente, a gente usou a fórmula. E nesse caso da D, não é possível calcular, né, gente? Não tem os quadradinhos, não tem as medidas. Então, da D, até o momento, não é possível, né, calcular. Pois não tem as medidas. Não tem as medidas. Então, pronto. Entenderam, gente? Vai aparecer uns exercícios desse no livro de vocês. Tá, joia? Tá. Então, pessoal, é isso. Acabou a aula. Alguém tem alguma dúvida? Quer perguntar alguma coisa? Não. Com isso Eu também não tenho. encerramos. Oi. Você volta lá em cima, lá no quadro que você não falou? Eu tenho que só anotar uma coisa aqui, porque... Nesse aqui? Eu não consigo. Aham. Só pra tirar um... Quem quiser pode sair da aula, tá, gente? Já finalizei. Então, tchau. Tchau. Com Deus. Pessoal, agora para deixar, eu já consegui pegar a referência. Beleza, daqui a pouco eu mando o arquivo para vocês também. Tá. Ok, obrigado. Falou. Então, estou encerrando aqui. Tchau.